em Embu, Guaçu, interior de São Paulo, 22 de junho de 2023. Faltando um mês para completar um ano do desaparecimento de Maria Luísa da Cruz. Caso Dona Lu. A idosa sumiu a caminho de uma consulta médica. A costureira de 67 anos não foi até o hospital e nunca mais foi vista. A Renata e o genro que moram lá no terreno. A Regiane é a outra irmã que morava em outro lugar. Não morava no terreno, só para lembrar para quem não sabe. A maioria das pessoas que acompanham esse caso sabe que as duas brigaram e muito na frente das câmeras por conta de acusações, até mesmo acusações contundentes da Regiane, dizendo que a irmã teria culpa. A irmã e o genro, inclusive o tio também, e até mesmo a amiga da Dona Lu, dizendo que desconfiava do casal. A polícia agora tenta descobrir se a idosa teria sido vítima de um golpe, uma fraude de um falso relacionamento digital, ou se o relacionamento é real, e ela teria resolvido passar um tempo com um homem, longe do conflito entre as filhas. Não há maiores pistas sobre seu paradeiro. Afinal de contas, a Dona Lu está viva ou morta? Será que foi alguém da família que cometeu o pior com ela? E a briga que acontecia entre a Dona Lu e a outra filha que morava lá no terreno? Muitas pessoas questionaram, depois de áudios vazados de Dona Lu demonstrando medo, receio de morar lá, medo do genro, medo até mesmo da filha, porque ela não dava um basta naquilo, não saía do terreno, não expulsava a filha do terreno. Parece que Dona Lu tinha mais consideração com os netos do que com a filha. Porque ela não vendeu aquele terreno? Então essas perguntas chamam atenção, e tem mais. Para se livrar daquela situação, como foi citado em algumas matérias do Cidade Alerta sobre a possibilidade de venda para poder dividir o dinheiro. A Dona Lu falou que queria vender o terreno, e se ela falou, ela comentou com algumas pessoas. Mas nos áudios o que pareceu, foi ela dizendo que ia ver se alugava a casa dela, ou o terreno. A casinha da Dona Lu era muito humilde, mas o terreno poderia valer muito. Por outro lado, Robson, um colega de Dona Lu, contou ao Cidade Alerta que a idosa já chegou a perguntar se ele conhecia algum lugar que alugasse casas, pois temia acabar morta caso continuasse a viver perto de Lenon e Renata. O advogado de Regiane, também filha de Dona Lu, pede às autoridades para que ouçam depoimentos dos membros da família que ainda não foram chamados e que o processo para quebra de sigilo telefônico e bancário seja agilizado, para que as investigações possam seguir nesse percurso. Eis as perguntas que surgem. Por que a Dona Lu entregou a casa da frente, a casa onde estava a Renata, para ir construir uma outra casinha para ela na parte de trás do terreno? Por que a Dona Lu teve que fazer a casa, e não a Renata? Porque a Dona Lu aguentou tudo isso, aguentou o medo que ela tinha de, como ela mesmo falou, de colocarem até um travesseiro na cara dela e sumirem com ela? Porque ela aguentou esse medo todo? Porque ela não vendeu? Porque ela não alugou? E fora que aquele terreno era um terreno que, para a Dona Lu, dava muito trabalho. Ela tinha que pagar o irmão para cuidar, ou a filha tinha que cuidar do terreno. Era um lugar ali que não necessitava de uma senhora idosa, sozinha, morar naquela casinha com um baita terreno daqueles. E ela ainda tinha que trabalhar fora aos 67 anos, sendo costureira, tendo um patrimônio daqueles. Poderia até viver da renda, da venda desse terreno. Então o porquê das brigas? O que parece é que as brigas que estavam acontecendo ali entre a Dona Lu e a Renata, e o genro, era por conta daquele terreno. O estopim para as brigas era o bem material, porque em uma das matérias do Cidade Alerta, foi ressaltado que aquele terreno, que a Renata teria falado, é do pai dela. Ou seja, como ela colocou cadeados à volta do terreno. Vocês viram que ela impediu a irmã de entrar, e ela fala que aquele terreno é do pai dela. Ela já tem a certeza ali que aquele terreno não pertence a Regiane, e sim a ela. E digo mais, gente, pior ainda. Aquele terreno poderia não pertencer oficialmente a Dona Lu, e sim somente a Renata. Estaria ali vivendo naquele terreno a Dona Lu, por uso capião, que seria ali, que ninguém poderia tirar ela dali, porque ela já está há muito tempo morando ali. Mas se tem o uso capião que foi citado numa das matérias do Cidade Alerta, a Dona Lu fala do uso capião, então que ela teria entrado na justiça para ter o uso capião, já que a propriedade poderia perder o risco de não conseguir, porque não seria dela, poderia ser da filha herdada pelo pai, e por que não foi para a esposa? Eu estou falando fatos que foram citados nas matérias.
Que fique bem claro que eu não estou acusando ninguém. Como é que pode Dona Lu, com quase 70 anos, não ter vendido aquele terreno que vale R$1 milhão? Quem é que não queria ter R$1 milhão aí rendendo uma conta e ter uma vida mais confortável? Dona Lu tinha uma vida muito humilde. Isso é fato, mas não indica que a Renata e o Diego tenham culpa nesse desaparecimento. E após toda aquela briga, após a Regiane denunciar que os cadeados foram trocados, os cadeados continuaram, depois disso, os portões sem deixar a Regiane entrar. Inclusive proibiram o tio de chegar também lá. Na casa, não pode entrar, a Regiane só poderia entrar com hora marcada, dia marcado, nos mostrando que o terreno é da Renata, a mãe tinha uso capião, e eles só poderiam vender com o falecimento da Dona Lu. Percebam também que em uma das matérias do Cidade Alerta, a própria Renata falou que tinha vontade de ir embora para o Japão, mas com certeza, quem tem um bem no Brasil, não vai querer ir embora sem vender esse bem material. A TV Record ouviu as duas filhas de Dona Lu, e uma informação confirmada pelas duas irmãs trouxe ainda mais mistério ao caso. Dona Lu teria um relacionamento oriundo da internet. As irmãs inclusive divergem sobre a história do namorado e trocam acusações. Regiane afirma que sabe do envolvimento da mãe, mas que não conhece o homem. Disse que Dona Lu trocaria fotos e mensagens com ele, e que sabe que o namorado só conversaria com a idosa quando estava na rua. Ao chegar em casa, desligaria o celular ou pararia de responder as mensagens, o que dá a entender que já teria uma companheira. Dona Lu estaria nesse relacionamento exclusivamente digital há aproximadamente um ano. Além disso, Regiane também revelou o motivo das brigas com a irmã. A dupla disputa um terreno da família próximo do local onde vivem em Embu-Guaçu, e Regiane acusa a irmã de ter matado a mãe. Renata, por sua vez, diz que a irmã conhece o namorado e que os dois seriam moradores de Mogi das Cruzes, outra cidade da Grande São Paulo. Lennon ainda agrega que o nome do namorado seria Jaime e que ele trabalha como segurança. Ele e Renata teriam ouvido tal informação de uma vizinha que conversa com Regiane. Segundo as apurações da TV Record, que cobre o caso, a polícia agora tenta descobrir se a idosa teria sido vítima de um golpe, uma fraude de um falso relacionamento digital, ou se o relacionamento é real, e ela teria resolvido passar um tempo com o homem, longe do conflito entre as filhas. Não há maiores pistas sobre seu paradeiro. Agora me diz uma coisa, o que de fato aconteceu com a Dona Lu? Será que foi o namorado virtual da Dona Lu que fez isso com ela? Será que ela ficou demente e saiu lá pela rua? Foi alguém da família? Tirem as suas próprias conclusões e nos conte aí, e não esqueça que seu comentário é muito importante para nós.